Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Lima e o Aprendi Mais Essa de hoje é sobre Henry Ford. Você já ouviu falar desse nome, Henry Ford? Eu duvido que você não tenha ouvido falar. Ele é muito importante para o setor automobilístico, para o setor de mecânica, né? Para a galera de engenharia, com certeza ele está aí na grade curricular da sua faculdade e tal. Mas o Henry Ford, muito mais do que um criador de carros, vamos dizer assim, ele é importante para todo o sistema capitalista do começo do século XX, né? Ele é mais do que um construtor de carro, ele é um revolucionário da mecânica, ele é um revolucionário dentro do capitalismo. Então, é muito importante você saber que esse cara é sensacional, é maravilhoso, e por isso eu estou dando uma aula aqui só de Henry Ford aqui pelo NEAF, porque é muito importante você saber. É lógico que essa aula aqui vai dar poucas informações, vai dar uma coisa, mais uma pequena crônica, vamos dizer assim, sobre Henry Ford, e a sua curiosidade ela deve ser criada, deve ser desenvolvida por ele, né? Porque ele é muito importante em vários sentidos. Espero que essa aula seja muito proveitosa para você e que a partir dela você pesquise mais sobre isso. Isso dá um tema de mestrado muito bom, hein? Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos para a aula então, sem enrolação. Quem foi Henry Ford? Ele nasceu em 1863, né? Morreu em 1947, né? Ele foi um importante engenheiro americano. Ele produziu seu primeiro automóvel em 1892. Os carros Ford que você vê aí talvez você tenha na sua casa, você dirija um, Ford vem do sobrenome desse maluco aqui, desse doidão aqui que mudou a história do automóvel nos Estados Unidos e no mundo. Ele foi um grande engenheiro automobilístico, ele criou a ideia de carros, né, de produção em massa. É ele que vai ter, é lógico que depois vai ser modificado com o toyotismo mais para frente, mas o Henry Ford ele vai fazer vamos dizer assim, uma produção em massa. Daqui a pouco eu vou falar, mas só para você ter uma ideia, quem foi ele? Foi um engenheiro, né, americano que produziu carros, se caso você não saiba. O começo. Ainda jovem, trabalhava na fazenda do pai, onde era o responsável pela manutenção dos motores dos tratores. Foi nesta época que desenvolveu o talento e o grande interesse pela engenharia automobilística. Ou seja, desde jovem ele já estava ligado nessa ideia de motor, já estava ligado nessa ideia de diminuição de motor, porque ele começou a trabalhar com trator e tal, e ele viu a possibilidade de fazer com que o automóvel fosse uma coisa popular, uma coisa diversificada e aberta para todos. Então foi nisso que vai aparecer as suas ideias iniciais, a sua personalidade como grande construtor de engenharia automobilística. Vai aparecer também, é lógico, o termo Fordismo, que é muito importante, até mais importante do que o Henry Ford para você fazer um vestibular, por exemplo. Eu vou explicar o que é o Fordismo agora. É um sistema, né? Não foi, continua sendo, um sistema de produção cuja principal característica é a fabricação em massa de carros. Henry Ford criou esse sistema em 1914 para a sua indústria de automóveis, projetando um sistema baseado numa linha de montagem. Nesse sistema, um automóvel era montado em apenas 98 minutos. Como você pode ver na imagem aí, o carro ele passava por uma linha, como se fosse uma roldana gigante, o carro ia indo, né? Então todo mundo que ficava lá parado, o carro passava, colocava as peças, então era a produção de carro em massa, ou seja, em 98 minutos, como você pode ver aí, era fabricado um carro. É lógico que hoje é muito mais rápido, mas para aquela época a fabricação de um carro em 98 minutos era uma coisa revolucionária. Então o Henry Ford ele vai proporcionar essa fabricação em massa, essa ideia de linha de montagem, onde cada pessoa que trabalha vai colocando as peças e o carro vai, no final, ele termina sendo montado, sendo feito. Então, essa ideia, ela é simplesmente sensacional. E isso que é Fordismo. Esse é o termo que vem de Henry Ford, o criador dessa ideia. O T ou Ford Bigode. O modelo de automóvel mais famoso produzido por Henry Ford foi o modelo T, como você pode ver aí, né? Para quem via os filmes Al Capone e tal, sempre tem algum carro parecido com esse, vamos dizer assim, até um pouco antes, né? Porque o Capone é da década de 30, na década de 20, isso aqui é um pouco antes.
Mas é importante saber que é marcante, é simbólico, principalmente no sentido de que já começa essa ideia de o carro marcante Ford, o carro Ford, ou seja, é um símbolo do automobilismo americano e também automobilismo mundial de uma forma geral. O Henry Ford também era um grande inventor. Ele chegou a registrar 161 patentes nos Estados Unidos. O cara não inventava só carro, inventava várias coisas, vários tipos de carro, trator e por aí vai. Como você pode ver nessa imagem aí dele, né? Que é uma imagem muito bonita. É interessante saber que, muito mais do que um revolucionário automobilístico, ele era um revolucionário humano, né? Ele tinha as ideias, ele vivia criando coisas novas, e é por isso que aparece como um grande revolucionário dentro do capitalismo, porque é essa a ideia, né, do Henry Ford. Ele queria mudar a sociedade, e ele acabou mudando sim, ele proporcionou o carro na vida das pessoas, principalmente na sociedade americana no começo do século, mas depois isso com o mundo inteiro, como a gente pode ver hoje, numa grande cidade, não tem como as pessoas não ter carro, né? As pessoas economicamente não conseguirem chegar lá. Mas de uma forma geral, todo mundo quer ter um carro, quer sair com as gatinhas, né, dar um rolê, mas o carro ele tem um magnetismo na cultura contemporânea muito grande, é uma coisa muito forte nas características humanas, dentro dessa cultura automobilística, blá blá, e o Henry Ford é um dos iniciadores disso, praticamente ele revoluciona a ideia de se ter um carro, né, onde a venda em massa dos seus carros, do Ford, aí, vai acontecer no começo do século XX, principalmente nos Estados Unidos, depois no mundo inteiro. Você deve estar se perguntando, esse símbolo que existe na tela aí, Ford Motor Company, Detroit, Michigan, é a Ford, os carros Ford hoje. Eu não estou fazendo nenhuma propaganda aqui, que fique claro, viu, Ford? Mas eu deveria receber por essa, mas não estou recebendo, não. O Henry Ford ele vai fundar a Ford Motor Company em 1903, ou seja, a Ford não é de agora, é uma empresa muito antiga, né? É uma das maiores empresas automobilísticas da história, fica em Michigan, né, Detroit. Então, vem do nome dele, carro Ford, vem do Henry Ford. Resumo da aula de hoje. Quem foi Henry Ford? Ele foi um importante engenheiro americano, principalmente da área automobilística. Ou seja, que os carros Ford vêm da ideia de Henry Ford. O começo, ele tinha um interesse na juventude, na sua juventude, por motores de tratores, por exemplo. Isso vai fazer com que ele crie uma ideia de carro mais rápido, de motor menor e por aí vai, para desenvolver a sua fabricação em massa. Aqui entra o Fordismo, que é um sistema de produção de carros em série, ou seja, você faz vários carros de uma forma mais rápida, para vender mais rápido, para proporcionar o desenvolvimento automobilístico e por aí vai. O carro mais forte dele é o Ford T, que é o Ford Bigode, né, vamos dizer assim, que é o modelo mais importante, vamos dizer, da virada do século XIX para o século XX, né? Isso vai ser extremamente importante, as vendas desse carro. Ele era um grande invento, né? Grande inventor também. Ele tem aproximadamente 161 patentes nos Estados Unidos, ele inventou várias coisas. E a Ford Motor Company, que é os carros Ford hoje, vem do nome de Henry Ford. Então, de uma forma geral, essa é a grande ideia, a grande sacada do cara de praticamente revolucionar a vida pessoal das pessoas dentro das grandes cidades, das pequenas cidades, dentro do capitalismo, porque Henry Ford é um revolucionário automobilístico. Espero que você tenha gostado, espero que a partir de agora tenha curiosidade e vá pesquisar mais sobre Henry Ford, conheça mais as suas patentes, seus carros antigos, a sua revolução no modo com o seu Fordismo, na produção em massa, e com isso você tenha mais conhecimentos. Espero que você tenha gostado e até a próxima.